Seja muito bem-vindo a mais episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Bom, todos nós sabemos da importância da água, do se hidratar, o quanto faz bem para a nossa saúde. E com a água na caixa, além de nos hidratarmos, temos um benefício para o meio ambiente. Água na caixa é a primeira água no Brasil com carbono neutro. O topo e a tampa da sua embalagem é feita exclusivamente com cana-de-açúcar. Para mais informações, acesse @água na caixa. E aí, doutor Sidney, tudo jóia? Fala, Moisés, tudo bem? Ótimo. Mais um episódio maravilhoso para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde, afinal, a informação é o diamante da prevenção. O nosso propósito é levar para você informação boa em saúde, informação checada. Você sabe que a internet, infelizmente, é recheada de fake news, informações nem sempre checadas, nem sempre tão boas. O nosso propósito é o contrário, é trazer aqui as melhores autoridades em cada uma das áreas que nós nos propomos a discutir. Hoje temos a honra de receber aqui Dr. Gabriel Bastos, formado pela Faculdade de Medicina Federal de Juiz de Fora, nutrólogo. Vamos bater um papo aqui sobre um assunto super interessante. Não saia daí, já se inscreva no canal para que a gente possa continuar levando para você informação boa, entregando para você o nosso propósito. Gabriel, muito obrigado pela presença. É uma honra tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o desafio de dividir conhecimento com aquele que está ali e conosco. Um abraço, muito obrigado. Fala pessoal, obrigado Moisés, obrigado Sidney pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, a gente discutir um tema tão importante e às vezes ele é relacionado com vários tabus na sociedade. A gente esclarecer alguns mitos, algumas dúvidas que é recorrente no consultório vai ser de extrema importância para a gente. Bacana. E pegando o vínculo aqui, pegando o tema do podcast, que é a informação, é a principal prevenção. Isso que faz totalmente sentido com a parte de reposição hormonal. Isso aí, vamos embora. Doutor Gabriel, seja bem-vindo novamente. A conversa de hoje é sobre reposição hormonal, tanto em homens como em mulheres. Primeiro, explica um pouco pra gente, doutor Gabriel, qual que é a importância dos hormônios e a diferença dos hormônios masculinos e femininos antes de chegarmos em alguns questionamentos sobre a reposição dos mesmos. Perfeito, Moisés. Vamos lá, então. A importância do hormônio hoje, a gente fala que assim está relacionado com vários tipos de patologia, com várias doenças e com vários desfechos que a gente pode ter na saúde, tá? Vamos dividir parte hormonal masculina e a feminina. E aí vai ter também situações que vai estar envolvendo os dois sexos. Por exemplo, tireoide. A gente vai ter relação da reposição tanto no homem quanto na mulher. Isso aí para a gente promover saúde. Quando a gente passa pensando na parte hormonal masculina, a gente pensa principalmente na testosterona. E aí tem muito mito, tem muitos tabus em relação à reposição de testosterona na população masculina. A tireoide é um órgão que regula a liberação de hormônios? Sim, ela recebe e, além disso, ela libera alguns hormônios. Quais principais? O T4 e o T3. T4 e T3 seria o quê, doutor? Hormônios que ela produz, que vão ter ação no nosso sistema, tá? Então, assim, e aí é importante em relação à parte de reposição, porque nem sempre a gente tem que estar atrelado à parte de referência do exame de sangue. O principal caso aqui é quando a gente tem um hipotireoidismo, que ele no exame de sangue está normal, só que o paciente tem várias queixas relacionadas com a deficiência do hormônio. Então, quando a gente pensa em hormônio, a gente tem alguns conceitos que a gente tem que ter em mente. O hormônio tem que ser produzido por uma glândula, no caso da tireoide, tem que passar pela corrente sanguínea e tem um receptor específico. Então, às vezes, o paciente vai ter a produção normal, só que a ação dele no receptor está baixa. E aí vai ter os sintomas condizentes com um hipo, no caso o hipotireoidismo, só que no exame de sangue vai estar normal. Então, isso é extremamente importante da gente passar esse conhecimento, essa definição. O hipotireoidismo é uma baixa produção de liberação de hormônios? Sim e não. Por quê? Igual como eu disse, pode ser que está produzindo normal no exame de sangue, só que a ação dele na célula vai estar baixa. E aí vai ter os sintomas condizentes com o hipo. Como é que a gente faz, às vezes, a análise? É testando mesmo. A gente faz a reposição e o paciente melhora. Doutor, estava sentindo cansaço, queda de cabelo, unha fraca, sonolência, exame normal. Só que eu não posso ficar atrelado a uma folha de papel. O exame de sangue ali é algo estático de algo muito dinâmico. Então, pode ser que a gente repita o exame de sangue e depois venha com um valor diferente. Mas aí é um teste terapêutico. Por exemplo, a gente faz a reposição nesse paciente, ele volta totalmente diferente. Nossa, melhorei a disposição, queda de cabelo melhorou, a unha está mais forte. Então, a gente não pode ficar tão atrelado a um papel como para a gente basear nossas condutas. Quando nós falamos de alguns sintomas do hipotireoidismo ou a baixa questão de hormônio tanto em mulheres ou em homens, já tivemos aqui outros convidados falando sobre isso, não profundamente da forma que falaremos hoje, mas é levado em conta alguns outros fatores, como a parte mental da pessoa, a parte emocional ou a parte psiquiátrica,
antes da reposição hormonal, tem alguma outra avaliação? Porque entende-se quando você coloca um hormônio de fora numa pessoa, aumenta a disposição, aumenta alguns outros fatores. É considerada essa outra alternativa? Outra análise? Da parte que você fala, a Psiquiátrica? parte psiquiátrica, Ou emocional, ou psicológica? pode ser um sintoma condizente com a deficiência da ação do hormônio. Então, em função do baixo do hormônio, vai ter a condição. Baixa produção ou a baixa ação dele, a gente pode ter algum desfecho da parte mental, sim. Ansiedade, no caso de hipo, relacionado com depressão. Existem situações que o paciente tem hipotireoidismo, às vezes é um quadro depressivo. Veja como é importante, então, né? Depressão é uma doença gravíssima, né? Que muitas vezes é negligenciada, tem discriminação, né? Tem toda essa questão aí do estigma. Então, às vezes, uma baixa do hormônio produzido pela tireoide, então nós estamos primeiro aqui falando da tireoide, já pode causar um sintoma desse tipo. Então, para você que está aí, atenção, às vezes, aquilo que você nem está pensando que pode ser o problema, mas uma baixa desses hormônios pode até causar repercussões psiquiátricas, depressão, uma delas, e aí vai cair lá com o doutor Gabriel para ser corrigido, né, como você estava falando. Essa era a sua dúvida, Moisés? Exatamente. Então, um está associado ao outro diretamente. Não em todos os casos, mas também... Pode sim. Nem sempre vai estar relacionado diretamente, mas pode estar relacionado sim, com certeza. Os principais sintomas, então, para a gente colocar numa ordem hierárquica de maior prevalência para menor, na baixa produção Vamos falar de testosterona primeiro. Quais são os sintomas, tanto em mulheres quanto em homens? Bem interessante essa pergunta. A gente tem a tríade ali dos principais sintomas relacionados com a deficiência de testosterona no homem. Quais são? Baixa libido, baixo desejo sexual, disfunção erétil. Às vezes o homem vai tentar ter um tipo de relação e não está conseguindo sustentar a ereção para ter relação. E também a ereção espontânea de manhã. Esse sinal, esse sintoma, às vezes o paciente não percebe. E aí eu pergunto, ele para pensar, não, é verdade. De manhã eu tô acordando... Então, 3 sintomas importantes. Baixa vontade de fazer sexo, disfunção erétil, ou seja, dificuldade para ter uma ereção ou manter e terminar uma relação. E falta, olha que legal, falta da ereção matinal. Então, se você... E a espontânea, né? Espontânea. Que a gente tem essa ereção espontânea. Sem estímulo nenhum, sem estímulo nenhum. Tem que ter lá a ereção, né? E às vezes esse é o principal sintoma. A libido tá normal, ereção quando vou ter relação tá normal, mas de manhã já notei que já tá baixo. Não tá, não Ou a pessoa pensa que tá normal, né, Gabriel? Porque o que acontece com essas doenças, né, Moisés? Que elas são insidiosas. Isso vai piorando devagarzinho. Como na depressão, por exemplo, dia a dia a pessoa vai se acostumando, porque o ser humano tem essa capacidade gigante de adaptação, então ele nem percebeu. Vai deixando, vai se acostumando. Mas a ereção já não é mais a mesma. Mas também, agora, independente da idade... manhã, independente da idade. 20 anos, 30, 50 anos, 60 anos, ereção matinal é comum e normal. Ou deveria? Obviamente que vai diminuindo, mas a ereção espontânea, ela vai permanecer. Tanto é que é um dos critérios de diagnóstico do hipogonadismo. Essa tríade dos principais sintomas relacionados com a parte sexual, e tem outros sintomas que não vai estar condizente com a parte sexual. A testosterona não tem ação só na parte sexual. Tem ação no sistema... Em muitas coisas. Em muitas coisas, em muitas células, em muitos tecidos. Então, a gente tem que avaliar como um todo. Outros sintomas que está relacionado, fadiga mental, física, força, ele se sente mais enfraquecido, dificuldade, quando o paciente faz algum tipo de atividade, de progredir carga, principalmente em treino de resistência, acúmulo de gordura mais abdominal, dificuldade de perder peso, depressão relacionada com hipogonadismo, deficiência de testosterona no homem. Então, a gente tem vários outros sinais que não só vai estar atrelado à parte sexual para a gente pensar no hipogonadismo, ou seja, a deficiência da ação do hormônio no homem. E aí, hipogonadismo traduz aí para a gente, Gabriel. Hipogonadismo é a deficiência da produção do hormônio, a testosterona no caso. Então, o testículo, que é a gônada, está produzindo menos testosterona. Isso chama-se hipo, que é de menos, gonadismo da gônada do testículo, exatamente, então, perfeito. Tem menos testosterona sendo jogada no corpo. Nem sempre, é interessante, porque a gente acha que vai passando a idade, mais adulto, a gente diminui muito a produção. Exato, não é isso? Não é exatamente isso, a gente diminui a fração da testosterona livre para ela ter ação no organismo. A gente tem proteínas que transportam a testosterona. Se a gente tiver, como se fosse assim, eu tô pegando esse copo aqui, tô ligado a ele. E aí eu vou transportar até dar pro Sidney. O Sidney é uma célula que vai receber o hormônio para ele ter ação. Se eu tenho muito transportador, eu não consigo entregar para ele. Agora, se eu tenho baixo transportador, ela fica livre para agir na célula. Então, o que acontece com o passar da idade? A gente aumenta essa proteína que transporta, diminui a fração livre de ação da testosterona. Então, e aí tem os sintomas de hipogonadismo.
Mesmo tendo produção normal de testosterona, Mesmo tendo a não produção tem... no valor de referência. Só que ela não está tendo ação, ela não está ficando livre na corrente sanguínea para ter ação no tecido. Então, no exame de sangue, quando fizer os exames para identificar a produção de testosterona, vai ter pode estar dentro de um Pode de uma estar normalidade. dentro da normalidade e a gente tem como ver só essa fração livre também no exame de sangue. Então a gente consegue ver os dois, a testosterona total e a testosterona livre. E a queixa do paciente, como sempre, E a queixa do é paciente o brilho, é o mais o principal. importante. E engraçado que a gente tem um estudo de um dos maiores pesquisadores, que é o Abraham Morgantelli, que ele fala exatamente isso. A gente não tem que basear apenas no exame de sangue, a gente tem que basear na queixa do paciente. O paciente chegou com vários sintomas relacionados com a deficiência do hormônio e o exame ali está normal, por que eu vou ficar cego porque ele está me relatando e vou ficar baseado só numa folha de papel? E se ele tiver com a testosterona, por exemplo, os dois exames, a livre e a Total. total, tiverem ok, mas tem esses sintomas, De acordo com ele, eu posso fazer a reposição. pode fazer reposição. E aí tem um teste de 6 meses. Comecei a fazer a reposição. E aí não melhorou nada dos sintomas. Opa, não é hormônio. Não é hormônio. E aí eu posso tirar. Comecei a fazer reposição e melhorou os sintomas apresentados. Aquele nível que a gente fez de reposição é o nível para o paciente que vai ser o ideal. E nesse caso que você fez a reposição, não teve mudança nos sintomas, é encaminhado para outro profissional ou permanece e tenta ajustar? Dependendo do caso, a gente encaminha. A gente faz o trabalho junto com Pode ser um outros colegas. psiquiatra, Psiquiatra, sim. Com certeza. Então a gente entende por que está acontecendo. Descartei a parte hormonal, descartei outros fatores. E hoje, dependendo dos sintomas, às vezes tem sintomas muito inespecíficos, né? De fadiga, de cansaço mental. Quem que hoje não tem? Trabalha. Então, assim, às vezes a gente encaminha para um psicólogo, psicoterapia. Então depende muito do caso. Mas isso, acredito eu que deve ser a minoria dos casos. Minoria. Então, quando você faz uma reposição hormonal, todo o quadro de sintomas já citados tem uma melhora. Pode ter uma melhora. Se for realmente a deficiência, pode ter uma melhora. Tá. Agora, essa reposição, né, Gabriel, que realmente é bastante polêmica, que a gente discute aqui bastante em outros episódios, e para quem está lá nos ouvindo também, ouve falar mal, ouve falar bem, ouve falar sobre os riscos. Podemos falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. Perfeito. É o principal aqui. Exatamente. Eu acho que essa que é a questão. Os trabalhos científicos, eles ainda não são totalmente finalizados, né? Nem são excludentes também. Não há nada que tenha finalizado uma discussão. Depende, hein? Vou trazer coisa Tem boa também? aqui pra gente. Tá bom. Coisa recente. Mas de qualquer forma, quando você fala em reposição hormonal, para quem tá lá entendendo, não tem uma. Porque você vê hoje esse pessoal que faz fisiculturismo, por exemplo, que assim, no papel, pelo menos, né, nos laboratórios, que você comentou que a clínica vale muito mais, mas o número do papel lá da testosterona, vamos colocar num adulto jovem, até 1000 mais ou menos, de quanto a 1000? De 150 a 1000, de normalidade. Claro que varia de pessoa para pessoa. Mas quando você fala em repor, até quanto você pensa em deixar no exame? Até quanto isso é seguro na tua opinião? Quer dizer, como que funciona isso para quem trabalha nessa área? Perfeito. A gente fala, quando a gente vai fazer a reposição, a gente divide o valor de referência em quartis. Tá. Então, vamos supor, depende muito do laboratório. Vamos colocar que está variando de 350 até 950 o valor de referência, do mínimo para o máximo. Se eu dividir em quartis, cada segmento vai dar 150. Perfeito. Então, de 350 a 500 o primeiro quartil, de 500 a 650 o segundo quartil, 650 a 800 do terceiro e acima disso até mais ou menos 1000 e pouquinho o quarto quartil. O que a gente tem hoje em relação... Então, todos os quartis estão dentro daquele 1000. Isso. Nenhum passou do 1000. 1000 e pouquinho. Tá, mas não, passou para 2000, 3000. Não, e aí a gente sai um pouquinho da parte de benefício para a saúde, tá? Isso é outra Níveis coisa. altos. Porque Isso. acho que esse é o grande ponto, você que está aí, né, Moisés? Para nós que estamos aqui, esse é o grande ponto. Nós não estamos falando aqui em questões suprafisiológicas, não. Quer dizer, não é acima da fisiologia. Olha o nome, né, que você colocou aqui pra gente. Ou até podemos falar. Não. Ou até podemos falar também, mas nós estamos falando de reposição. Reposição remete à questão que estava faltando e aí você repõe. Mas continue sobre os quartis, desculpa te interromper. Imagina. E aí, o que a gente tem hoje de alguns estudos trazendo? Quando a gente deixa o paciente no último quartil, nesse quarto quartil, mais próximo do limite superior, próximo de 1000, ele tem mais benefícios em relação à saúde. Quais benefícios? A gente vai ter menor índice de hipertenso, menor índice de obeso, menor índice de diabético. Então, só falando em relação ao valor mais próximo do... Desculpa, eu vou te interromper de novo. Independente da idade, Gabriel?
independente, tem uma faixa etária, tá? Não é uma idade fixa, mas tem uma faixa etária do estudo. E aí foi feita exatamente essa análise. Pegou os quartis e aí viu a incidência de cada doença. Tinha pressão alta, tinha diabetes, tinha obesidade, sobrepeso. Falta e aí de libido, disfunção, tudo sim, isso também. E aí, mas os principais foram esses. E aí que no mais último, incomodam, né? no último quartil, e aí respondendo a questão da importância do hormônio para a saúde, eu tô falando só de doenças: hipertensão, diabetes e obesidade, 3 doenças. E às vezes não tô falando em relação a um sintoma específico, mas a importância da reposição para a gente gerar mais saúde. Se a gente tira o paciente da hipertensão, obviamente que não vai ser o tratamento único, né? Pensando no quadro, mas a testosterona, ela em níveis superiores ali, próximo do último quartil, ela tem mais benefício do que malefício. Agora, se a pessoa nunca fez o exame de testosterona livre ou total, ela tem seus 20 anos lá, tinha uma taxa, supondo, 600, 700. E aí, com o decorrer da idade, baixou. E responde também, será que abaixa no decorrer da idade? Pode, É normal que abaixe um pouco. Se a pessoa não Sim. fizer exercício, tiver Não, obesa, não vai tudo- manter aquela produção exata, né? Mas o principal que abaixa não vai ser a produção total, vai ser a fração livre. Mas vai ter uma baixa, com certeza, por conta da gônada, né? A Sim. mulher tem a menopausa, ela para de produzir. A gente não tem andropausa, a gente não para de produzir. A gente pode diminuir aos poucos. Mas o principal não é a baixa produção, é a baixa percentual da testosterona livre na corrente Baixa sanguínea. disponibilidade, como se fosse Baixa isso. disponibilidade, exatamente, perfeito. E a pessoa tem... porque se ela tiver uma taxa de 400, e aí ela vai querer... Ela é uma decisão sua, dela, em conjunto, de querer ir pro último quartil. Em conjunto, a gente vai entrar agora na parte de contraindicações, que é importantíssimo. Excelente. O principal em repor não é saber a reposição, é saber as condições que a gente não pode repor. Saber, então, quando não repor. Quanto a gente tem a contraindicação. E aí, quais são as contraindicações? Nesse público aí, vai ser principal a fertilidade. Por quê? Durante o uso, muita gente não sabe disso, é importante a gente ressaltar isso, durante o uso da terapia exógena, você para de produzir a sua testosterona de forma natural. Isso influencia lá no testículo. Então, você para de produzir, baixa muito, alguns vai ter zerado a produção de espermatozoide, alguns vão diminuir. E aí, durante o uso, a gente não pode fazer para paciente que quer manter a fertilidade. Então, é uma pergunta que eu sempre faço. E aí, você tem filho? Deseja? Deseja para quando? Porque isso é muito importante. Muita gente acha que por estar repondo, pode até aumentar a fertilidade. Isso é muito comum no consultório. Porque aumenta a atividade sexual, né? Porque aumenta. Ele vai saber que está correndo mais testosterona, vai aumentar, e para ele tá assim, opa, tô bem. Mas, na verdade, pode acontecer o contrário. E aí, às vezes, a gente acaba com um desejo de uma pessoa de começar a constituir uma família, por não ter orientado, por não ter perguntado isso. Porque diminuiu-se a produção de do espermatozoide. Exatamente. Mesmo tendo aumentado a testosterona. Porque para a gente ter a produção dela, tem que ter uma testosterona intratesticular. Essa testosterona exógena que a gente faz a aplicação, ela não tem ação intratesticular. Por isso que tem a baixa produção do Como que é essa espermatozoide. aplicação? De que forma medicamentosa? O que a gente faz hoje para homem, a reposição? A gente fala da via transdérmica, gel, implante. Um creme que passa na pele, um gel que passa na pele. Um gel, isso, que passa na pele, aplicação diária, a gente tem um implante e o implante fica debaixo da pele, duração de mais ou menos 4 a 6 meses, e a gente tem a intramuscular. Então a gente tem essas 3 vias. O gel, normalmente o paciente, por ter uma erradicação na absorção, por conta de pelo, por conta da derme, por você vestir roupa e sair um pouco na roupa. Então, assim, é muito comum o paciente fazer reposição por gel e não ter melhoria clínica dos sintomas que ele apresenta. E você consegue medir lá Consegue no exame medir, daí? consegue. E tem que ser todo dia. Se esquecer um dia, você já vai ter no outro dia o déficit. Então, assim, é mais chato de você manter essa reposição. E, além disso, a taxa de absorção é mais baixa em relação às outras vias. Intramuscular e implante. Qual que é a diferença dos dois? A diferença é principal de liberação. O intramuscular, a gente dá um pico muito rápido de liberação. Então, a duração aí, dependendo do tipo que você vai fazer do intramuscular, vai ser de 7 dias, 10, 14 dias. Tem intramuscular que dura mais de mês. E o implante, ele não tem essa absorção muito rápida. Ele vai durar mais ou menos 4 a 6 meses. É uma liberação lenta. Liberação lenta que tenta ali aproximar da nossa liberação diária. Então, tenta simular mais algo mais fisiológico. Então, os colaterais possíveis que pode ter, acne, oleosidade, queda de cabelo, é menos comum de ter com implante, por conta dessa liberação mais gradual, do que pela via intramuscular. E a dose você vai calcular de acordo com aqueles quartis que você tinha falado, você consegue mais ou menos A dose- mensurar qual vai ser a verdadeira disponibilidade que você vai causar com
testosterona Isso, exógena. cada Testosterona que implante... veio de fora. Isso, exatamente. Cada implante tem a liberação dele. E aí eu calculo, e aí somo, e a gente faz o E procedimento. você estava falando das contraindicações, então, antes da gente interromper, como a gente sempre faz com todos os convidados, Mas tem que interromper que é mesmo. um podcast, não uma entrevista, né? A gente interrompeu, você falou de uma contraindicação, que é o desejo de ter filhos, então uma das contraindicações. É absoluta essa, então, se quer ter filhos, não se indica. Até tem formas já, saiu estudo, de tentar preservar a fertilidade, mas é algo assim, é muito entender assim, será que tá realmente precisando da reposição naquele momento? E aí dividir com o paciente, olha, o risco é esse, esse e esse. Tá. Mas é o risco que não tem volta? A gente tem estudo falando que até 2 anos, sem a gente fazer uma proposta ali para recuperar mais rápido o eixo, em até 2 anos a gente pode ser que consiga voltar assim. Então, peraí, a pessoa Depois fez a... não. Peraí, deixa eu Não, entender. em até 2 anos volta com a ciclo. fertilidade, isso, com o eixo, né? Com a produção de espermatozoide. Então a pessoa está fazendo a reposição. Parou, depois ela já começa a fazer algum tipo de tratamento para voltar à fertilidade? Depende É da imediato? pessoa. Depende da pessoa. Se a pessoa pensar em fertilidade futura, e a gente faz algo pensando em voltar a retornar com essa fertilidade quanto antes. E quanto tempo esse quanto antes? O quanto antes, assim, de prática mesmo, em 6 meses, normalmente os pacientes conseguem voltar com a produção normal. Mesmo tendo ficado infértil, ele volta a ficar fértil. Mesmo, sim, de E forma se passar geral, de sim. 2 anos? Eu ainda não tive nenhum caso, mas corre o em risco de relação... não ter esse eixo de volta mais. Pode, raro, mas pode. Tá. Legal, então uma E aí, contraindicação... e aí também tem um tempo de uso, né? Quanto maior o tempo de uso sem pausa, pior é o desfecho futuro. Tá. Então a primeira contraindicação importante é esse desejo de ter filhos. Mais alguma contraindicação? Sim, câncer de Vamos lá. próstata ativo. Não é que a reposição leva a câncer de próstata. A gente já sabe que não existe nenhuma relação. Na verdade, a incidência de câncer de próstata é maior em populações que têm mais eficiência do que quem tem níveis normais. Então, não existe relação. Isso é mito. Mas quem tem câncer ativo, principalmente o metastático, que é o mais agressivo, a gente não pode fazer. Por que não pode fazer nesse caso? Porque como a metástase é como se fosse a parte o tumor está em outras células. E aí a gente não sabe como é que está a saturação da testosterona nessas outras células. Se a gente faz uma reposição de testosterona e vai estimular essa outra célula, está no pulmão, está no cérebro, e você pode causar dano no outro tecido. Não é só pensar na próstata. Então, essa seria a principal contraindicação também. Outras contraindicações, paciente que tem apneia grave do sono. Mas já saiu estudo recente falando que pacientes que têm apneia média grave, doses mais baixas por mais tempo, pode beneficiar o paciente. É um paciente mais delicado. E também quem tem insuficiência cardíaca grave. São algumas dessas contraindicações. Então, fertilidade, que é preservar a fertilidade naquele momento, câncer de próstata ativo, insuficiência cardíaca grave e apneia obstrutiva do sono grave também. Essas são as contraindicações para fazer reposição. Isso, no homem. No homem. E tem algum efeito colateral? E por quanto tempo, geralmente, os homens fazem essa reposição? Muito individual isso, tá, Moisés? Depende muito. Paciente com meia idade, 45, 50, que está realmente com deficiência ali, já não tem a vontade de ter filho, a gente faz reposição até ele manter o benefício. Ou seja, posso fazer o resto da vida? Posso. Mas ele vai ter algum colateral? Pode ter colateral, assim como qualquer droga, né? E os colaterais, normalmente, da parte da testosterona, o que a gente tem que focar na reposição? Hemograma, que pode aumentar como se fosse a viscosidade do sangue, a gente fica de olho, e a parte estética. A próstata, vai estimular a próstata? Não, a gente tem um nível de saturação, que a gente fala de saturação de Morgantella, que é o pesquisador, que é o médico, urologista, e até 250 já está saturada a próstata. Então, assim, acima disso que a pessoa tem, a gente não vai ter um estímulo da próstata fazendo reposição. Outros casos que a gente fica de olho é paciente que tem sintomas urinários, como se fosse um estreitamento ali para a saída do xixi. E aí o paciente tem dificuldade para fazer xixi, tem que fazer força, porque aí a gente tem que ver o que está acontecendo na próstata. Então, hiperplasia prostática benigna, se for muito sintomática, a gente tem que ver qual que é o nível que a gente está partindo da testosterona dele para a gente fazer reposição. Tem mais algum outro colateral? Você chegou a comentar rápido, acho que acne e o... Oleosidade, acne, queda de cabelo. Oleosidade na pele. Na pele, sim. Isso. Queda de cabelo, aumento da viscosidade do sangue, né? Que é o aumento do hematócrito. Mas isso é em todos os quartis? Ou depende? Não, na reposição. Porque assim, eu tô saindo de um valor que ele tá, eu vou fazer uma reposição.
E aí, esse valor da reposição dele depende do quartil que vai chegar. Pode ter o colateral. E aí, o colateral está muito relacionado, às vezes, com a liberação. Quanto mais rápido a liberação do hormônio, maior pode ser o colateral. Por isso que o implante, ele tende a dar menor colateral. Porque mesmo, às vezes, chegando num nível, às vezes, igual ao da intramuscular, só como a liberação dele é um pouquinho mais gradual, ele diminui a chance de ter esse colateral. E, normalmente, o implante chega num nível mais baixo do que o intramuscular, que a gente fala que é o Deposteron, né? Intramuscular é... A injeção. Injeção. Isso. E em todos os casos tem colaterais? Não. Não. Todos os casos, não. E a história que aumenta a possibilidade de outros tipos de tumores, que aumenta o risco de outros tumores? Ou também é mito? Tem algum estudo sobre isso? Na reposição nós estamos falando por enquanto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o supra. Mas tumor hepático, câncer de fígado no caso, algum outro tumor que tem alguma relação direta com reposição de testosterona? O principal aqui é o câncer de próstata, que seria a contraindicação. O restante... Não existe uma relação. Quando já tem um câncer de próstata, não é que aumentou o risco de ter câncer, de desenvolver câncer de próstata. É contraindicado quando a pessoa já tem câncer de próstata. E principalmente o câncer mais agressivo. Por exemplo, esse médico urologista, o Abraham, ele faz reposição em pacientes pós-câncer de próstata tratado. Então, olha só, é um paciente, obviamente que é um médico especialista na área e pega muitos casos de câncer, mas ele faz reposição em alguns casos e o paciente não tem recidiva. Então, além de não ter aumento da chance de ter o câncer com a reposição, mesmo o paciente que já teve câncer, tratou o câncer e não tem sinal nenhum de atividade do câncer, a reposição não aumentou a recorrência do câncer. Muito bem. E o Dr. Cid comentou, fígado, tem alguma alteração no fígado? Algum impacto direto ou não? Nessa dose de reposição, não. Tá. Colesterol? Até porque quando a gente faz essa aplicação ou subcutâneo ou intramuscular, a gente sai da primeira passagem hepática, né? Então a gente diminui um pouquinho a passagem hepática da droga ali para ela ser metabolizada. E isso aí favorece muito. Já teve a testosterona por via oral. E aí tinha um impacto maior no fígado por conta de ter essa primeira passagem hepática. E essa questão do aumento da viscosidade sanguínea, que você consegue olhar lá no hemograma, então vamos supor que o Sidney vai lá fazer a reposição com o Dr. Gabriel e esse HB, né, comece a aumentar muito. 12, 13, 14, a gente tem duas opções. 15. E aí você passe do valor aceitável, o que significa que está tendo muito congestionamento de hemácia lá e isso aumentaria o risco é interessante de um isso. entupimento, para você entender, de uma obstrução, né? Porque a célula é uma coisa, né? O caninho da artéria é uma coisa. Com muita célula, muito glóbulo, é como se fosse um monte de espuminha lá dentro que podem obstruir um pedacinho, um caninho mais fino. Então, aumentar muito essa viscosidade tem um risco importante. Como que se trabalha com isso para entender melhor? Isso é importante. Teve um congresso agora, o primeiro congresso de hormonologia que teve em Curitiba, recente agora, e um cardiologista palestrou nesse congresso. Até então, a gente não tem nenhum estudo que faz uma correlação entre a reposição de testosterona, aumentando essa viscosidade, e aumento da incidência de infarto de AVC. Não tem essa relação. A gente faz isso de uma forma profilática, óbvio. A gente vai avaliar como um todo ali, mas a gente faz de uma forma preventiva. Gabriel, quais são os níveis que a gente tem que ficar de olho? A gente tem que olhar a hemoglobina, o HB e o hematócrito, os dois. Então, acima de 18 do HB, a gente já fica de olho. A gente tem duas alternativas. Ou a gente faz a sangria, como se fosse a doação de sangue, ou a gente suspende a reposição. Então, duas. Suspende ou espaça, se for... Quer dizer, na realidade, como tudo em medicina e tudo na vida, não é para todo mundo também, né? Sim. Não é a panaceia, a reposição da testosterona. Se o paciente já chega com isso alterado, eu não vou fazer no momento. Exatamente. Com certeza, a gente vai corrigir isso e depois, no outro momento, a gente faz. Entender o que está acontecendo ali. E ainda mais se o paciente já chega com essa alteração, né? Tá, então lá no Instituto RISE, quando chega alguém para fazer, tudo isso é avaliado com antes. Certeza. Para que possa ser feito com a maior segurança possível. A gente não faz reposição, em hipótese alguma, sem olhar a parte do hemograma. Então, assim, então, porque o exame de sangue é crucial. O paciente chega hoje, né, olha no Google e então acha que vai resolver tudo da noite pro dia, que vai fazer reposição, vai voltar a ser o super-homem e tá longe disso, né? Então, quem faz direitinho tem que ser avaliado toda uma posição, uma possibilidade antes de começar a fazer e mesmo depois tem que ser monitorado de perto também. Perfeito, é um acompanhamento. Como funciona isso lá no Instituto RISE, por exemplo? Ele faz a reposição e tem que voltar lá uma vez. A gente repete... Na sua experiência. A gente repete exame com 4 meses, 3 a 4 meses eu repito exame de sangue.
O paciente está fazendo implante, repito. O paciente está fazendo intramuscular, repito, mais ou menos nessa faixa. 3 a 4 meses para a gente ir acompanhando. De 3 em 3 meses. 3 em 3 ou a cada 4 meses a gente repete o exame de sangue. Aí, enquanto estiver fazendo a reposição, precisa ser monitorado. Sim, com certeza. Pelo menos algumas vezes por ano. 2, 3, 4 vezes por ano. Depois que começou, depois que começou, não teve alteração do exame de sangue, a gente vai espaçando e vai fazendo um acompanhamento mais longínquo. Mesmo assim, não pode deixar de acompanhar, né? Não, de jeito nenhum. Porque tem essa questão, como eu falei, do Google, automedicação, nem brinque com isso, né? Porque hoje a gente, às vezes, tem formas de adquirir essas medicações não muito aí naturais, né? Hoje compra na internet o que você quiser, você compra uma arma... Sem controle de qualidade, né? E você não sabe o que tá injetando. Não sabe nem da dose. Então... O que é aquilo? É um óleo? O que é? Azeite? Claro. Não sabe. Exato. A pessoa está fazendo reposição. Melhorou todos os sintomas que levou a ela procurar o Dr. Gabriel. Quando ela interrompe, volta os sintomas? Se voltar com sintomas, a gente avalia. Excluindo as contraindicações, vamos retornar com a reposição? Vamos. Não, eu fiquei bem. Estou bem assim, sem a reposição. Ótimo. Então a gente segue sem fazer reposição. A reposição a gente vai manter enquanto tiver benefício. Quando os benefícios for superior aos malefícios. E a gente mantém. Se o paciente deseja começou a fazer reposição, deseja ter a fertilidade, Gabriel, vou programar agora ter filho. Suspendo mais ou menos 6 a 1 ano antes para a gente fazer essa recuperação, para a gente voltar com a fertilidade dele. Tá. Fazer uma pergunta já mais polêmica, podemos? Com certeza. Quando pra isso. Beleza. Autorizou agora, dançou. Tô brincando. Acho que é a pergunta que todo mundo quer fazer. Quando você fala em reposição, Gabriel, e essa pergunta eu faço mesmo pessoalmente, né? Quando a pessoa fala, tô usando bomba, né? Qual que é exatamente... O que você diria sobre isso? Fazer reposição é a mesma coisa que usar bomba? Ou o que é usar bomba nesse caso, nesse nosso raciocínio, nessa nossa explicação sobre testosterona? Fala sobre isso, por favor. Perfeito. As pessoas falam em relação à bomba, associa com a reposição hormonal. E aí não faz sentido nenhum a gente pensar bomba igual a testosterona. Por quê? Ela produz o hormônio. Como é que a gente vai fazer a associação do hormônio sintético, obviamente que é sintético, e vai fazer a reposição e aquilo ali vai causar algum mal para ela, né? Na reposição quando tem indicação. Então, bomba, às vezes, ficou com uma nomenclatura para a gente pegar vários tipos de reposição que a gente tem hoje, e aí pensando mais em homem, mas mulher pode acontecer também, que a gente vai fazer reposição hormonal em mulher, mas a gente vai fazer reposição com hormônios que têm um controle de qualidade, estudos a longo prazo. Então, que tem uma segurança para fazer reposição muito grande. Só testosterona. Testosterona, a gente tem outros tipos de esteroides, né? Oxandrolona. Então, assim, a bomba englobou vários tipos de hormônios que tem estudo em humano. E aí que eu vou pegar outra vertente, em relação ao que a gente pode considerar uma bomba, né? Mas que a gente tem estudo em humano, que tem segurança, que tem desfecho. Então, a gente sabe como é que a droga age, quais são as contraindicações, quais são os colaterais. E aí tem outros usos de outras substâncias que a gente nem tem estudo em humano. Por exemplo? Trembolona. Trembolona também é um... É um esteroide também. É um esteroide. Esteroide é a mesma coisa que anabolizante. Sim, de forma para as pessoas entenderem. Não, mas anabolizante todos esses são. A testosterona é um hormônio anabolizante. É muito anabolizante? Não. Tem um platô ali. A oxandrolona é mais anabolizante do que ela. Mas aí você também vai usar a oxandrolona para fazer reposição de testosterona? Não. A oxandrolona não é a reposição. Ela tem implicações clínicas com algumas patologias. Sarcopenia. Paciente que tem o HIV, normalmente paciente que ao longo prazo vai tendo um prejuízo, essa massa muscular. Querendo usar o anabolizante mesmo para recuperar aquela idosa, sarcopênica, que tá fraco, acamado. Hoje a gente sabe que a musculatura é um órgão endócrino. Então evita vários tipos de doença. Pensando no idoso, o principal que a gente quer evitar, fratura. Imagina um idoso com fratura em casa. Sim, claro. Passar cirurgia. Quais são os principais esteroides anabolizantes que existem no mercado? A gente falou qual? Testosterona? Oxandrolona, testosterona. A gente pode colocar os dois. Estanozolol tem estudo em humano também. E tem algumas aplicações. Trembolona. Trembolona nem eu vou citar aqui, porque senão nem posso citar. Você tá falando da parte humana, da né? parte que a gente pode realmente usar. Nandrolona, que é a DECA. Então a gente tem os principais vai ser isso que o pessoal conhece. Então, oxandrolona, testosterona, nandrolona, mas ainda assim, estanozolol. E quando você, porque eu vou insistir na minha pergunta de novo. Quando você ultrapassa os 1000 do último quartil. Eles ficam nesse quartil?
Não. Fisiculturista? Como Não? que funciona o fisiculturista? Porque acho que hoje a democracia na informação, né, a liberdade de você poder se informar, todo mundo vê que tem gente que faz um treinamento da pesada e nunca vai conseguir chegar num físico de um Schwarzenegger, quando era jovem, né, que eu sou velho já, então eu lembro de Schwarzenegger e outros, né, desta época. E hoje também tem o pessoal aí que treina bastante e tem aquele corpo bem, uma musculatura muito desenvolvida. Então, quer dizer, quando você usa uma testosterona e você passa do 1000, do último quartil, aí a gente está falando em uso anabolizante indevidamente. Sim. Ou não. Aí é um abuso. Daí é um abuso. Já chega a ser um abuso. Então, nós estamos falando de uma coisa que está dentro do número normal de testosterona. Porque a gente tem estudo. A gente tem estudo nessa população muito bem definida, pensando em bodybuilder? Não. Isso. Porque assim, acaba sim. que faz Então, uso de várias substâncias. A gente não estava falando de bodybuilding, a gente estava falando de Isso. qualidade de vida, falando de uma vida sexual Até sadia. porque eu nem atendo esse público. Eu não atendo. Por quê? Porque o uso, às vezes, vai ter associação que a gente não tem respaldo. E aí, a parte de promoção de saúde, a gente... Mas eu atendo o pessoal que está com alguns colaterais e quer voltar ao normal. Mas o uso para esse fim, não. E o uso para esse fim, para o pessoal ficar daquele tamanho, forte para chuchu, é muito acima dos 1000? É muito diferente? Quanto? Usa todas essas drogas juntas? Tem colaterais? Tem colaterais, tanto é que ele já vi 4, 5 mil de testosterona no exame. Ele fica o tempo... 5 vezes maior do que o limite, que a gente considera um limite seguro, né? Mas não só isso, né? Além de testosterona, usa outros tipos de hormônio. GH. Que eu não vou citar aqui, às vezes, nem para induzir a pessoa ao uso. Claro. Mas é uma polifarmácia da parte de hormônio. E a gente sai, a gente não tem estudo nenhum. É difícil fazer um estudo com essa população. Por quê? Cada um tem um tipo de associação que faz. Mas aquele que compra na academia, compra... o importante é ter informação, né? E saber que isso existe. E o livre-arbítrio está aí também para cada um fazer. O que não vale é fazer sem saber. Sim, né? tem que saber, sabendo o risco também, né? Fumar, por exemplo, é uma tragédia. Mas temos aí, a última vez que eu vi aqui... A pergunta é de você de casa. A pessoa fazendo a reposição dentro do quarto quartil, chegando a 1000, com o Dr. Gabriel... Ela vai ter benefício estético, benefício massa muscular também? Boa pergunta. Vai ter pela minha resultado? Cabeça. Também isso vai ser a consequência. Não vai ser o objetivo principal. O objetivo principal é qualidade de vida. Qualidade de vida. Melhorar e aí, a de consequência pode melhorar. Isso depende de vários fatores, não só da parte hormonal. Depende de estilo de vida, depende de alimentação, atividade física. Imagina, uma pessoa sedentária vai fazer uma reposição. Tem paciente que está acamado para fazer reposição. O corpo mudou? Mudou só a parte de composição, de gordura, mas a parte estética ali quase nada. Mas é um paciente que está caminhando, estava acamado, está com mais força na perna, está conseguindo fazer as atividades do dia a dia. Consegue tomar banho sozinho. Então aí você fornece saúde. Tem pacientes que têm um hábito de vida mais saudável, pratica a musculação, crossfit, algum exercício resistido, tem alimentação certinha, que pode ter o benefício ali estético também. Mas ele foi procurar vocês, na verdade, não por isso. Ele foi procurar não para melhorar a performance às vezes do até exercício. pode procurar para isso. Falar, olha, eu quero chegar até 1000, quero ser mais saudável. Não acontece? Acontece, mas... Ele vai procurar por qualidade de vida. Algum tipo de queixa. Sim. Algum tipo de queixa, e aí pode ser como consequência ali essa parte mais estética. Certo, aí pode acontecer uma consequência. Mas em geral procura porque falta de libido, se sente fraco no dia a dia, não consegue trabalhar, dorme mal, apneia do sono, etc. Isso acaba sendo a procura verdadeira. E a apneia é interessante porque pouquíssimos pacientes acham ou sabem que tem apneia. Mas a apneia é algo desesperador, a pessoa tem que saber. Mas ela não sabe, às vezes, vamos supor, o que é a apneia? É uma baixa oxigenação do seu sangue ali no alvéolo durante a fase do sono. Tem paciente que acorda, tem paciente que não, só acorda cansado. E aí, cansaço, como é um sintoma muito inespecífico, ele não relaciona com a apneia. E tem casos de paciente com apneia, com deficiência, a gente faz reposição e pode melhorar a apneia. No caso, a apneia é mais leve, não a grave, que seria uma contraindicação relativa. Mas é um sintoma que às vezes o paciente não alerta. E eu pergunto, como é que tá o seu sono? Tá acordando? Durmo bem. Você ronca? Não, acho que não. Mas acorda descansado? Nossa, acordo muito cansado. Tá. Gabriel, e hoje, 2023, né? Temos ainda muitos estudos ocorrendo
sobre esse assunto na academia, na ciência, tem bastante estudo acontecendo para avaliar melhor esses riscos, esses custos-benefício para o paciente. Porque tinha um preconceito. Tem ainda. Tem ainda, Tem. Médicos formados há 30, Não, na verdade é o 20 seguinte, anos. a realidade é que para os fins estéticos não pode usar. Ponto final. A gente tem que falar Sim. aqui, né? Então, fins estéticos nunca e aí é proibido. Isso é bem estabelecido. O CRM lançou, né, esse ano. Sim, uma norma proibindo usar para fins estéticos e ok, né? Porque senão você cai na situação que virou abuso, né, Gabriel? Mas na questão mesmo de reposição, de melhorar a qualidade de vida, melhor promoção de saúde, melhorar a pressão, a taxa de glicemia, isso tudo. Tem bastantes estudos ocorrendo, ou você... Tem concluído já. Tem muito concluído. Não, sim, concluído, imagino, mas tem muito estudo sobre isso ainda. Saiu esse ano. Faltava um estudo muito bem desenhado da parte cardiovascular em relação à reposição, mas a reposição aumenta a incidência de doença cardiovascular, aumenta a incidência de morte. Tinha alguns estudos falando que sim, mas não tinha um bem desenhado. Duplo cego, randomizado ali, Tudo bonitinho. falando sobre qualidade de vida. Porque você tinha perguntado da parte estética, isso é muito sensível. Sim, O exatamente. Gabriel até se sentiu apertado, mas eu também. Porque você está fazendo o papel aqui do não médico. Exatamente. Tudo bem, não Sim, tem sim. problema. Aqui a gente tem que Sim. ser transparente. E é bom a gente abordar esse tipo de assunto, né? Essa o que temática. não vale é você ir no médico, isso é proibido, e nem para o médico também prescrever, é também proibido, pedir, não, eu quero melhorar a estética, eu quero fazer aqui, aumentar minha testosterona. Isso é bem definido, não pode, ponto final, e a gente, obviamente, tem que respeitar, né? A regra é feita para ser respeitada. E também, mas é uma dúvida do leigo. Ok. Então a resposta é não, você não pode usar para fins estéticos, nem o médico pode se prescrever. Mas para qualidade de vida é possível, documentado, legal, né? E tudo reservando-se o direito do paciente questionar, o médico tem que ter a obrigação de monitorar para que não esse custo-benefício seja sempre positivo. E como você falou bem no começo, né? Talvez não, como sempre, o bom médico é aquele que contraindica. Fala, não, você não vai usar. Não, você não pode operar. Né? Então, contraindica uma operação, contraindica um tratamento e usa as regras da ciência para preservar a saúde sempre do paciente, que é o nosso maior foco. Perfeito. Em relação a esse estudo do cardiovascular, esse saiu esse ano. Muito bem desenhado, 5 anos aí de uso. E aí dividiu a população que usou, a população que não usou. E a população que fez uso é a população de alto risco de doença cardiovascular. Qual foi o desfecho? Não aumentou a incidência nem de doença cardiovascular, nem de morte. Então a gente tem agora um estudo muito bem feito, publicado em um jornal muito grande, que não, a reposição tem segurança sim da parte cardiovascular. Então, foi Até feito os isso. 1000. A reposição, Até quando a gente mil. fala, é sempre Até chegando mil. nesse valor. Reposição Isso, a é reposição é reposição. isso, a É reposição. porque quando a gente fala reposição, novamente, se o cara tinha uma. Ele nunca soube quando era a taxa dele com 25, 30 anos. Ele tem 50. Aí a reposição é o quê? É repor algo que o corpo estava precisando. Que tá faltando. Só que a dele é 500, passou para 1000, isso é reposição? Sim. Se a dele é a taxa é 500, ele passou para 1000, ele dobrou, é reposição? Sim. Por que é reposição? Porque a gente tem nível de segurança com esse valor. Tem estudos com esse valor. E aí é muito interessante, porque tem estudos. Por que não existe um valor tão bem estabelecido? Tem diretrizes que é 250, tem outras que é 350, 300. Não tem um valor tão. Isso, e a discrepância Fiel. é grande, 200 para 1000. Sim, sim. Mas por que não existe um valor tão bonitinho ali? A deficiência é 350 mundialmente. Não tem. Não tem. Tem uns lugares que falam sociedade que é 250, outros 200, 350, 300, mais ou menos isso. E aqui quem tem a parte de científica, de estudo científico. A gente tem até da parte de diabetes, com a população mais ou menos de 480, 500, fazendo reposição de testosterona e revertendo diabetes 1/3. Então tá vendo? Como é que às vezes a reposição pode gerar mais saúde em casos específicos. E aí não é um valor que Sim. pelo laboratório seria deficiência. A gente falando de 480, 500. E como tudo em medicina é dinâmico. Né? Dinâmico. São coisas dinâmicas. A gente não pode dizer que hoje é 350 ou 200 para sempre vai ser isso. Né? E Quando a gente eu tem- saí da faculdade, a diabético era considerada glicemia acima de 130. Né? Já mudou, né? Agora mudou para 100. Então, o corpo mudou? Não, mas os estudos mudam, evoluem, sempre a favor de você que está aí, né? Para forma que a gente possa ter a saúde boa, ter uma qualidade boa, sempre evitando os riscos baseado em estudos. E nós falamos até agora de homens, só que também tem a reposição, Boa, principalmente nas mulheres, no caso da menopausa. Perfeito.
Vamos falar um pouco das mulheres. A taxa é a mesma, o estudo é o mesmo? Lá no Instituto Rise também vocês fazem homens e mulheres. Com certeza. Reposição Quem mais hormonal. Com procura? certeza. Quem mais procura? Ou tá Para bem- reposição hoje está sendo mulher. Mulher. A E mulher, daí nós estamos falando de menopausa. menopausa e climatério, que é a transição da menopausa, que é o momento ideal para a gente Daí começar a não tem a ver reposição. com testosterona. Sim, e aí muitas mulheres acham que o principal hormônio dela é o estradiol. Uhum. Não, é a testosterona. É o que ela mais produz ou iguala em relação à produção de estradiol. Então, quando a gente faz a reposição, a gente, dependendo dos sintomas da mulher, a gente faz a reposição tanto do estradiol quanto da testosterona. A taxa da mulher é a mesma do homem, esse 200 a 1000 de testosterona? Não, da mulher é totalmente diferente. E isso é interessante, que a mulher, a gente não tem um padrão tão bonitinho ali no exame de sangue antes da menopausa, né? Antes dela entrar com a falência ovariana. Antes dela entrar com a falência ovariana, ela tem uma montanha-russa de liberação de hormônio. Tem um momento que tá alto, um momento que tá baixo, um momento que tá alto, tá baixo. Então eu fiz o exame num dia, tá alto, no outro dia e tá baixo. E aí o principal para mim, pra gente chegar ao diagnóstico de climatério da transição, é os sintomas. Na mulher, então, isso daí é crucial. Porque eu posso fazer ela pode fazer o exame, vir na consulta, fazer várias queixas relacionadas com a deficiência ou com a oscilação mesmo do hormônio e o exame está normal. Já chegou várias vezes o paciente, mas, doutor, mas o valor está baixo? Não, não está baixo. Mas antes da menopausa, a gente não tem um padrão de exame de sangue. Às vezes ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Obviamente que a gente tem que pedir o exame de sangue de toda forma. Mas a mulher varia muito antes. O homem não tem essa variação tão grande, tá? O climatério seria A transição ali para ela entrar na menopausa. Então ela tem uma fase. 2 anos, 3 anos antes? Pode ser 5 anos, Pode ser pode ser 10 anos. Ou pode ser 1 ano. Cada mulher vai Varia. variar. A gente já fica atento. Mulher acima de 40 anos. Tem mulher abaixo disso? Tem. Não é tão comum, mas de forma geral, acima dos 40 a gente já fica de olho no climatério. Então, tem algum risco? Risco não. Algumas precauções que mulheres podem ou não podem tomar? Tomar não, Repor. Fazer repor. reposição. Exato. Tem. Assim como o homem, a mulher também vai ter a contraindicação. Quais as principais da mulher? Câncer, história pessoal, não familiar, de câncer de mama. Ok. Trombose, história de trombose, no caso dela pessoal, a gente tem contraindicação a uma via de reposição, a via oral. A via transdérmica, seja gel, seja implante, não. Por conta dessa passagem hepática. Então não tem a primeira passagem hepática, não aumenta ali os fatores de coagulação, não tem aumento do risco de ter trombose com a transdérmica. Então vamos colocar as principais contraindicações da mulher: câncer de mama ativo ou história pessoal. É um grupo bem delicado, tem até a possibilidade de pós-tratamento fazer uma reposição, mas é muito delicado esse público. E história pessoal de trombose, a gente não pode fazer a via oral. Então, a gente fala da janela de oportunidade, né? Quanto antes a gente começar a fazer reposição na mulher, melhor é para ela. Quanto mais tempo ela passa sem o hormônio, mais prejuízo vai ter em relação à saúde. Ok, Fumante tem alguma contraindicação? Depende do tempo que ela está na menopausa. E a gente tem associado com a terapia hormonal, a gente tem que mudar estilo de vida. Hoje a obesidade é fator de risco para vários tipos de câncer, inclusive câncer de mama. Porque não adianta nada. A mulher às vezes está com medo da reposição hormonal e gerar câncer de mama, não tem evidência nenhuma que aumente a incidência. E às vezes é obesa, sedentária, E aí fumante. realmente aumenta. Aí o que adianta procurar também para repor hormônio, né? Tem E que aí o mudar a medo qualidade teria de que vida. ser na qualidade de vida, né? Em mudar alguns E estilos, aí vocês mudar trabalham peso. isso lá também no seu dia a dia? Tem. Com certeza, a gente faz associado, né? A terapia com a mudança. Ah, tem que perder peso? Vamos perder. E Dieta, tudo isso. isso, lá tem um pacote nutricionista, lá tem nutricionista que atende na clínica. Dieta, eu não faço a dieta, né? Mas a gente tem nutricionista que a gente vocês indica na lá. clínica acabam no Instituto Rise contemplando todas essas áreas E para a gente fazer faz o acompanhamento completo lá. um acompanhamento Colaterais global. de reposição hormonal em mulheres. Sangramento vaginal, se a mulher ainda tiver útero. Dor na mama, a mama fica um pouquinho mais pesada. Acne também? Acne com a testosterona, dependendo da via, é menos comum de ter. Então, mas pode acontecer pela testosterona, mas como a reposição dela é a um nível bem baixinho, e dependendo da forma não tem variância, não tem essa liberação rápida do hormônio, a chance de ter acne nessa fase é muito baixa. Queda de cabelo igual do homem também? Pode, menos comum, os mais comuns vai ser algum tipo de escape, sangramento, a mastalgia, a dor mamária, a dor mais pesada. Quando a gente fala queda de cabelo, está associado à genética, correto? Pode sim. E às vezes confunde, né? O paciente já tem uma predominância, então. tem um fator genético ali que vai ter uma alopecia androgenética, no caso, e a terapia não vai levar essa alopecia.
Mas ela pode, no caso de testosterona, pode Agravar, acelerar. né? Pode acelerar, mas ela se- não faz se- surgir isso. Se não tiver genética pra isso, pode ser que nem tenha esse colateral. Não, até o colateral é um colateral possível. Não quer dizer que você vai fazer a reposição e vai ter colateral. A gente não quer que tenha. Na verdade, quando tem, a gente tenta contornar a situação. Então, e na mulher, qual que são as taxas de reposição? As taxas normais, que deveriam ser, e até as suportáveis, ao máximo. A gente fala que o estradiol ali abaixo de 30 já tá baixinho. Então a Nossa, gente... é tão diferente assim do homem. Ah, Não, a é testosterona, você quer saber? Isso, mas o 50, estradiol A testosterona... anda próximo dá do estradiol, diretriz- vai estar próximo dos 30. Mais ou menos... Não, mas é porque tem que fazer a conversão de unidade. A unidade da testosterona é diferente do estradiol no exame de sangue. Mas a testosterona é mais ou menos 100. Colocando a proporção ali do homem. O homem 1.000, a mulher 100. Exatamente, é 10%. Daí vale a mesma história, né? Se passar do 100 na mulher, também daí já vem formação de pelo, E que voz pode ser um grossa, colateral que aí da outra formação. coisa. Nós estamos falando também de abuso e também... E de abuso, isso. Mas e também Mas só entra- a testosterona é difícil de ter essas alterações. Tem uma médica, ela é cirurgiã oncológica dos Estados Unidos, chama Rebecca Glasser. Ela faz muito terapia em mulheres mais delicadas, né? Mulher com câncer de mama, pós-câncer de mama. E ela é uma das mulheres que mais faz implante de testosterona. E ela criou um artigo, publicou um artigo dos mitos e verdades em relação à reposição de testosterona em mulher. E aí um dos mitos que ela coloca é que a testosterona não faz cair cabelo, a reposição dela. Principalmente pela via do implante, que não tem uma liberação tão O rápida. implante é o chip da beleza? É isso daí? Falar o chip não, o chip é celular, mas é um implantezinho como se fosse uma cápsula. Mas o nome popular mas- é esse, não, ou não? Chip da na verdade, beleza daí não é testosterona. É gestrinona. É outra medicação. Certo. Aí é um hormônio já que simula um hormônio feminino, já mesmo de... Gestrinona aí é para doenças ginecológicas mesmo. É outra não coisa. É outra coisa. Mas faz um pouco de sentido... Mas é o mesmo dispositivo. Da testosterona. Isso, aí tem o celástico, que não é absorvível, ou seja, tem duração, dependendo da substância, de 6 a 1 ano. Depois a gente pode deixar ou retirar o implante e tem o absorvível. O absorvível vai absorver mesmo. Depois de 6 meses vai acabar. Então a gente tem que colocar. Então a taxa na mulher é 10% o máximo é 10% da taxa do homem. Sim, e essa Rebeca mesmo, ela é mais ousada. Ela faz até terapia às vezes um pouco mais alta. E ela relata, e ela teve no congresso agora, e relato mesmo dela, que de colateral muito baixo, tá? Em reposição por implante, mesmo passando um pouquinho. Mas de forma geral a gente deixa ali uma margem até 100 De testosterona. você tá falando. Isso. Tá certo. E o estradiol permanece naquela taxa inicial que você falou, 30? Ou também mexe no estradiol? A gente faz a reposição e vai manter mais ou menos esse valor. Um pouquinho acima de 30 ali. Nós falamos das contraindicações, da taxa, mas esqueci de perguntar. Sintomas nas mulheres para reposição hormonal são os mesmos ou parecidos com os Não, homens? nossa, na mulher são queixas, as 34 sintomas relacionados com climatério. A mulher é muito mais complexa, né? Sim. A gente fala que assim, libido em mulher e homem é totalmente diferente. Libido em mulher é como se fosse um painel de avião de botão. Muito complexo. O homem é só um apagador de luz. Liga e desliga. Sim. Mas a mulher, Quando pegando tem, o né? gancho da menopausa... Quando tem problema. Pegando o gancho da menopausa, sintomas não tão específicos. O que toda mulher sabe. O calorão, o fogacho, né? Acorda à noite, calor, pode estar no ar-condicionado, tá com calor, não entende aquilo, rápido. Chega a subir do peito aqui, sobe e depois passa rapidinho. Mas depressão relacionada com a deficiência ou com essa oscilação hormonal, aumenta a vontade de comer doce, aumento do peso, a mulher tem medo de fazer reposição e ganhar peso, e pode ser o contrário, na verdade. Então, assim, o estradiol mesmo é um dos hormônios que inibe o apetite, diminui esse apetite hedônico, né, que é buscar o alimento para ter recompensa. Outros sintomas relacionados, aumento de gordura mais abdominal. Muito comum, mulher fala que agora tô engordando só na barriga. Eu engordava na coxa, na bunda, e agora tudo que eu como é pra barriga. Deficiência de estradiol principalmente. Ele direciona para a mulher o depósito de gordura mais em flanco, em coxa. Então a gente tem 34 sintomas. Insônia também. Insônia, a mulher começa a despertar na madrugada. Irritabilidade? Irritabilidade, humor. aumento de dor de cabeça. A mulher às vezes tem enxaqueca, piora a crise de enxaqueca. Ressecamento vaginal, dor, baixa libido. Cansaço físico e claro, cansaço A mental. reposição hormonal na mulher deve ser algo quase milagroso para ela. Tem mulher que tá fazendo reposição e nem sabe o que é menopausa comigo, por conta disso. Quando começa o time ali, a gente fala que tem 3 pilares da reposição. O tempo que você começa, a paciente e qual que vai ser a droga utilizada e a via. Então são os três pilares para fazer reposição na mulher.
A mulher, quando começa algum sinal ali de climatério, você começa a fazer reposição, ela passa por essa fase sem passar por Sem sintomas. saber o que é menopausa. E aí isso é fantástico. Tão Lembrando temida a que menopausa. tem as contraindicações e sempre tem que ter um bom médico por trás de tudo isso para que seja praticada uma medicina de qualidade, sempre pensando no custo-benefício pro paciente, como a gente sempre fala aqui. E nós falamos da reposição, mas também tem a parte das fisiculturistas, das mulheres. Elas também ultrapassam a taxa de 100 ou de 200? Ultrapassa. Chegam a 1.000? Eu nunca peguei exame de mulher, mas vai ultrapassar. Para ter aquele efeito estético tão acentuado, tem que passar. E aí é um abuso, né? Não só da dose, mas de associações. Daí é a mesma coisa que o homem, né? Abuso. E na reposição, tem alteração sem exercício físico de aumento de massa magra, perda de gordura? A composição corporal muda? Muda um pouco. Se a mulher não mudar nada em relação ao estilo de vida, ela pode... Às vezes é melhoria que a gente observa no dia a dia da pessoa, de força. Vamos pegar paciente mais idoso, que às vezes paciente idoso quer qualidade de vida. É isso, quer envelhecer com saúde. Força na perna, de caminhada, disposição para ir na academia. Tem paciente que às vezes chega lá sem disposição mesmo. Não só física, mas mental. E aí a gente muda completamente ali a rotina dela das atividades diárias. Só fazendo a reposição. Então, às vezes, se a paciente não tiver um estilo de vida bem certinho, não vai ter tanto a parte estética ali, de benefício, mas a parte metabólica, a parte em relação à geração de saúde, melhora independente. Obviamente que estilo de vida também é um jeito de você promover saúde. É como se fosse evitar tomar remédio. Academia é como se fosse evitar tomar remédio. Pode ser que... Você acredita que daqui a alguns anos pode ser até um protocolo, ou se já existe esse protocolo, reposição em idosos? Tem. Tem protocolo? Tem, com certeza. O Porque idoso... tem muita melhoria. Claro que tem os estudos que tem que ser feito antes. Mulher é mais delicado o tipo de hormônio para fazer em idoso. Vamos supor, acima de 60 anos, muito tempo depois da menopausa. Tem alguns hormônios que a gente tem que ficar de olho. Mas alguns esteroides, nandrolona, por exemplo, que tem estudo em idoso, sarcopênico. Nandrolona é qual que você falou? É um esteroide também, Sim. a Deca do Durabolin que a gente fala, mas é muito anabólico. Ou seja, promove um ganho de massa muscular, mas não da parte estética, mas da parte funcional. E aí são pacientes, às vezes, acamados. Isso que eu ia falar, já ouvi falar, protocolo em UTI. Protocolo em UTI, faz. Oxa em UTI, oxandrolona em UTI, a nandrolona em UTI. Mas para essa parte anabólica, anabolismo é crescimento. Não quer dizer que você vai ficar maromba. Mas se você tem um crescimento de fibra muscular, você tem uma funcionalidade melhor do músculo. E aí é gerar qualidade de vida. Não só isso, evitar doenças futuras. Então já existe o protocolo de reposição hormonal em idosos. Com certeza. Na verdade, E tem não muito faz sentido estudo. envelhecer sem qualidade de vida, né, Gabriel? Não faz sentido envelhecer sem conseguir sair da cama sozinho, não faz sentido não conseguir levantar da cadeira sozinho, não conseguir tomar banho sozinho, se alimentar, ir para uma condução, entrar e sair do carro sozinho. Não faz nenhum sentido. Então a gente tem que pensar nisso, já que você tem as ferramentas seguras dentro da medicina, tem que pensar isso desde cedo. Desde que idade? Desde cedo. Com 20, 25 anos, já tem que pensar nessa poupança de saúde. Que a gente poderia traduzir para uma poupança muscular. Sim, Né? sim. Não isso adianta gera nada saúde. chegar lá que são 60 anos, 65 anos, com 10 mil, 100 mil, 1 milhão na conta do banco, mas não conseguir sair da cama sozinho. Né? Vai gastar Então, só com a saúde, Não, no caso não vai- de tratamento, né? nem isso, A mas não vai fazer prevenção, e é sentido o tema nenhum. aqui, né, do A hora que podcast, você é o melhor remédio. Vai poder aproveitar alguma coisa sem tanto compromisso de trabalho, tem que estar preparado para Doutor Ciro, você ir comentou numa montanha-russa. de por idade exemplo. 20, 25 anos. Tem reposição hormonal em adolescentes ou pessoas abaixo de 40, 30, 20 anos? Tem. Vamos pegar a testosterona. Quais são os fatores que podem diminuir a produção do homem mais novo? O homem tá com a gônada ali, o testículo normal funcionando, mas tem alguns fatores. Obesidade é um dos principais que pode diminuir, impactar de forma negativa a produção daquele homem. Apneia do sono. Então, você não ter um sono reparador, isso também pode dificultar a produção, diminuir a produção. A gente dá pico de produção à noite de testosterona. Então, a gente tem alguns fatores de vida associados que pode diminuir a produção. E aí, a gente, atrelado com a reposição, a gente vai mudar alguns fatores de vida. Igual você falou, Gabriel, esse paciente fez a reposição e depois vai ficar sem. Se a gente mudou o que estava favorecendo Não ali vai a precisar deficiência, não vai precisar mais. Porque ele conseguiu mudar o estilo de vida e vão embora sem remédio, sem reposição, E perfeito. com qualidade de vida. Perfeito. Perfeito. Demais. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Muito obrigado, doutor Gabriel. Legal. Perfeito. Gabriel, uma mensagem final
que você deixa aí pra gente, junto aí com o Instituto Risen, onde a gente vai poder encontrá-lo, vai estar aqui na descrição depois. O que você deixa de mensagem final para quem tá nos ouvindo? Perfeito, Cid. Obrigado, Moisés. Obrigado, Cid, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Mas a mensagem final é exatamente isso que foi o tema em relação ao podcast de vocês, né? A prevenção, às vezes, vai ser o melhor remédio. E a terapia de reposição hormonal, a gente tem muito mito, muito tabu relacionado com a reposição, tanto em homem quanto em mulher. Só que quando a gente analisa o paciente como um todo, vê as condições, não só isso, vê as contraindicações, a reposição pode muito ajudar a melhorar tanto a saúde quanto a saúde futura, ou seja, melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Então, assim, para a gente perder esse medo de falar sobre um tema tão polêmico, e não deveria ser polêmico, porque assim, é algo que pode beneficiar bastante pessoas. A gente falou de idoso, que às vezes vai sair da cama por conta da reposição. Então, assim, a reposição é um mundo que a gente tem. A gente tem reposição de vários tipos de hormônio. E aí, quando a gente abre esse leque, a gente passa a acolher o paciente e direto na dor, chega o paciente com várias queixas, vários mitos, várias crenças limitantes em relação a isso. A gente quebra isso, a gente acolhe o paciente e aí depois fica tudo mais fácil a gente conseguir progredir no acompanhamento. Sensacional. Grande Gabriel Passos, sorte dos pacientes que o tem como médico. Obrigado você que está aí, obrigado Moisés, pessoal do estúdio. Pode, doutor, compartilhe, espalhe saúde. Até o próximo episódio. Valeu!